Que bom que a gente conseguiu esse momentinho aqui para conversar, né, Letícia? Sim. Então, eu queria, né, marcar mais para a gente conversar assim pessoalmente por vídeo, porque a gente teve avanço, né, no seu processo de estudos. Então, a gente apresentou, né, o seu processo junto à Estrangeria de Alicante ali no início de setembro, logo que você chegou na Espanha, né, para começar os seus estudos. A Estrangeria de Alicante atualmente é uma das estranherias que estão mais tardando em resolver os processos, né, tanto que deu 6 meses aqui agora, mas finalmente eles resolveram o seu processo e de forma positiva. Então, que por bom. isso que eu queria te dar essa notícia, né, positiva, assim, pessoalmente, porque eu sei que a gente ficou muito ansiosa, né, principalmente você, mas eu me coloco nisso junto, porque a gente fica ansiosa junto também por essa resposta. Então, agora pode relaxar, né, ficar mais tranquila, porque o seu processo já foi resolvido. Ai, que bom, fico feliz. Eu tava até preocupada, porque como eu não consegui ir pro Brasil no final do ano, e até depois, talvez em uma outra reunião, marco contigo certinho pra ver, porque eu provavelmente vou precisar ficar mais de 1 ano aqui. Então não sei como que funciona, eu sei que eles liberam o visto, daí a gente tem a etapa agora de marcar pra fazer a carteira do estrangeiro. E daí eu queria também já no detalhe. Entender como que vai funcionar esses pós agora e quando que isso me permite ficar aqui, porque, assim, já no panorama geral do que eu tenho vivido aqui na universidade, eu provavelmente vou ficar mais meio ano até janeiro do ano que vem, mais um semestre, porque eu fiquei com uma matéria pendente, que é uma matéria bem difícil, que todas as meninas que já vieram, ninguém aprovou de primeira. Então eu já vim ciente dessa possibilidade de realmente ter que estender, e a minha universidade tanto fala que a gente tem 2 anos para concluir o processo aqui. Então, mas aí eu já estava apavorada, porque eu não fui no final do ano pro Brasil, mas estava falando com a minha mãe, pelo amor de Deus, nas férias de verão daqui, eu preciso ir pro Brasil dar uma recarregada nas energias, porque provavelmente vou ter que ficar mais meio ano. Então, tava até sondando já como funciona, e encontrei uma das meninas que mora aqui. Me explicaram a questão de pedir para a estrangeria o documento de regresso ao país, que vale por 90 dias. Eu falei, ai meu Deus, se meu visto não sai até lá, tem que fazer isso também. Mas tudo certo, acho que não precisaria fazer nada disso. Você não vai precisar pensar em outras questões, tá? A gente só vai precisar pensar em você finalizar efetivamente, né, os detalhes que a gente vai falar aqui do estudante. Mas isso é puramente burocrático, né? Então, assim, a pior parte da espera, da análise mesmo, né? Do governo já foi. Então, agora você já tem a resolução em si. Então, atualmente é uma resolução digital, tá? Então, a gente encerrando aqui, eu já vou te encaminhar por e-mail. E você vai poder observar que ela é realmente, né, toda a tratativa final do seu processo. Então, vai estar dizendo o seu número de NIE. Lembra que a gente comentou que é o número de identificação do estrangeiro, que você atualmente no dia a dia deve ter solicitado, né, para você diversas vezes esse número. Então, agora você passaporte. Exatamente. Agora você pode já usar esse número, então, como identificação, assim, tá? Então, você vai observar ele e também vai observar a validade da sua autorização, que ela ficou realmente relacionada ao seu período de estudo, né, que a gente tinha submetido. Então, que é até setembro de 25, tá? Então, ela atualmente ela tem a validade até setembro de 25, significa que até este momento, né, você pode sair, entrar com status de estudantes normalmente. Tá bom? E aí, a gente vai finalizar o processo de estudos com a emissão da sua tarjeta, né? Que a gente chama de TIE. Que ela nada mais é que o documento físico, né? Para que você tenha todas essas informações compiladas num documento físico, tá? Então, como funciona? Eu aqui vou seguir com o agendamento, numa polícia, tá? Numa comissaria de polícia. Então, Alicante normalmente abre de sexta-feira, tá? Então, essa sexta-feira, nessa semana, eu já vou ficar no radar para realizar esse agendamento. Se eu conseguir, eu já te mando, né, a data certinho. Você me avisa se tiver alguma exceção depois de datas, horários. E aí, nesse dia do agendamento, você vai ter que levar alguns documentos básicos, né? Então, eu vou te mandar tudo por e-mail também, mas basicamente vai ser a resolução que você teve agora oficial,
seu empadronamento atualizado, seu passaporte. Você vai ter que pagar uma taxa anterior, tá? Que é no valor de R$16,40, mais ou menos. Tá. Então, eu vou emitir ela também, te mandar, e você vai ter que pagar num banco. E um formulário também, que eu vou preencher aqui, te mandar e você vai só imprimir para levar no dia. Então, é realmente simples essa segunda parte, a gente só fica mais pendente por conta dessa agenda, né, de Alicante, mas nessa sexta-feira a gente já tem uma melhor visibilidade, eu já te aviso, tá bom? Tá. E aí depois, só para sua ciência, você não sai de lá já com o documento, né? Então você entrega esses documentos, tira suas digitais, e aí você deve aguardar cerca de 30 dias ali para retornar e buscar o seu documento final, ok? Tá. Ok. Então, eu acho que tem até foto 3x4, porque a Beatriz que já veio com visto. Tem uma foto 3x4. Tem que ver onde que eu tiro. Se você não tiver alguma fácil, né, tem que tirar uma nova. Mas eu acho seria que eu vou só ter que tirar. isso mesmo. E o empadronamento, talvez você tenha que atualizar, né? Porque o empadronamento, se você não mudou de localidade, né? Você não precisa fazer uma alta novamente, igual, né? Passar na prefeitura, igual você... Né? Eu lembro que a gente até penou bastante para a questão do empadronamento e tudo. Não precisa fazer essa alta, né? Então, a entrada novamente. O que você precisa é só pedir o certificado de empadronamento atualizado, que é basicamente o mesmo documento, só que a data, né, vai estar emitida atualizada. Então, Alicante, eu entendo, tá? Eu vou até confirmar essa informação, mas em qualquer prefeitura presencialmente, você pode tirar esse documento sem agendar, mas eu vou verificar se a Alicante também proporciona por telefone, porque a maioria das prefeituras, quando é atualização, você pode só ligar e aí pede para encaminhar por e-mail, e aí eles te mandam por e-mail, tá? Então, somente isso que você vai ter que, né, correr atrás anteriormente, o pagamento da taxa. Aí você me envia isso tudo por e-mail, né? E daí, como que funciona quando vence? Porque eu até perguntei para essa minha amiga que já veio com visto, ela me mostrou o cartão lá, né, do estrangeiro e tudo mais. E daí ela realmente tem a validade de 1 ano, então quando eu pego essa carteira, ela vai ser válida até setembro, provavelmente. A sua vai ser válida até setembro, porque é o período, né, do seu curso em si. Então, a sua autorização, quando você receber por e-mail, você vai ver que ela ficou válida. Desde o início, ela vem com a validade inicial, não a partir do momento que foi concedida, né? Então, ela vem com a validade, deixa eu só ver aqui, ó, 21/3/25, tá? Até 30/9/25. Vai vir com exatamente essa data no cartão em si. Então, para você renovar, né, você tem que fazer próximo à data de vencimento. Então, por exemplo, em setembro. Tem alguns pontos. Você disse, né, que vai renovar continuando, né, no curso, enfim. Então, você vai precisar pensar que, primeiro, vai ter que manter os requisitos, né, como estudante. Então, seguro-saúde, meios econômicos, tudo isso a gente vai ter que manter. E você, além disso tudo, você vai precisar demonstrar a conclusão, né? Então, assim, que você fez todo esse período, esse 1 ano inicial. Então, um documento meio que de conclusão, então, de histórico, tá? E um documento que como se fosse a nova matrícula. Então, da universidade falando, a Letícia vai permanecer mais 1 ano, né? Aí vai ter exatamente a data. 1 ano para realizar a matéria X, Y, Z, então detalhando a nova matrícula que você vai fazer, tá? Então, principalmente, você vai ter que organizar isso, né, assim, em relação à universidade em si. Exato. E questão de prazo, que é importante de você saber. Então, você tem até setembro, né, a validade. Mas a renovação, se você já tem avançado as documentações, porque às vezes o curso a gente tem uma data, mas finaliza um pouquinho antes, né? Então, a gente pode dar entrada na renovação a partir de 60 dias antes do vencimento da sua atual. Então, por exemplo, a sua vence em setembro. Então, a gente poderia entrar final de julho, né? Então, final de julho, a gente já poderia dar entrada na renovação. Isso por quê? Porque aí você não fica nenhum período com ela vencida, assim por dizer, né? Você tem um período de sobra enquanto a sua renovação está em análise do governo. Né? Porque você já tem conhecimento, né, que os processos tendem a demorar, então a renovação, o prazo oficial passa a ser de 3 meses. Então, oficialmente, a gente precisaria aguardar os 3 meses e aí aguardar se eles vão estender ou não este processo.
Mas da mesma forma que a inicial, enquanto estiver em andamento, então vamos supor que a gente apresentou a sua renovação antes do prazo de